Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Quem nunca ouviu falar sobre esta figura bíblica tão querida, mais conhecida como o profeta chorão, o profeta das muitas lágrimas? Eu, particularmente, me identifico muito com este santo homem de Deus, devido à maneira como o Senhor o chamou para a obra e, é claro, devido às suas muitas e muitas lágrimas. Porém, não é minha pretensão aqui tentar comparar a minha humilde envergadura espiritual com a deste servo de Deus. Todavia, conforme o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, afirmou que tudo que dantes foi escrito na lição do Velho Testamento para o nosso ensino é que foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança, é que eu vim aqui contar o meu testemunho de conversão a Jesus Cristo e do meu chamado ao santo ministério, ou seja, pregador da palavra de Deus. Há muitos anos atrás, uma jovem mulher com apenas 30 anos de idade, grávida de um menino, após dar à luz àquela criança, intentou colocar o nome nele de Wagner. O pai, porém, entrou no meio e disse: não, ele vai se chamar Eduardo Prado. Depois que eu me converti, foi que eu descobri o significado do meu nome, que quer dizer guardião das riquezas. Daí eu comecei a compreender e entender do porquê e para o que Jesus Cristo estava me chamando. Na casa dos meus 5 para os 6 anos de idade, eu estava num velório, não me recordo de quem, acompanhado de uma pessoa adulta que também não consigo lembrar quem era. Mas Deus não deixou eu esquecer daquele dia e de tudo quanto aconteceu comigo. Pois eu estava naquele velório tendo o meu primeiro contato com a morte no que diz respeito a cadáveres e defuntos dentro de um caixão. E ali estava diante dos meus olhos aquela pessoa morta dentro do caixão, com seus olhos fechados, rodeado por pessoas a chorarem, e aquele clima de tristeza e de desespero. Eu, sem entender o que estava acontecendo, perguntei para a pessoa adulta ao meu lado o que estava acontecendo. Aquela pessoa virou-se para mim e disse assim: é a morte, meu filho. Um dia a gente nasce e um dia a gente vai morrer. Quando eu ouvi aquela notícia, eu confesso que foi como uma bomba a cair no meu colo e explodir. Pois na hora eu comecei a sentir uma tristeza profunda, misturada com pânico e medo da morte que estava diante dos meus olhos, ao passo que comecei a indagar dentro de mim, com apenas 5, 6 anos de idade. Quer dizer que eu nasci para morrer? Quer dizer que um dia eu vou morrer, vou ficar separado dos meus irmãos e dos meus pais? Aquele foi o pensamento que subiu ao meu coração. E eu confesso que eu fiquei muito decepcionado com a vida, pois eu não consegui compreender o porquê que a gente nasce e porquê que um dia a gente morre. É óbvio que aquele adulto não conhecia o príncipe da vida e não conhecia as boas novas. A partir daquele momento, o adversário começou a trabalhar pesado sobre mim no tocante à tristeza profunda e medo e pânico da morte. Quando eu cheguei na casa dos meus 11 anos de idade, eu tenho o meu segundo encontro com a morte, dessa vez ficando personificada na vida e no corpo do meu querido pai Simval Prado, que após descobrir um câncer maligno de língua, viciado na bebida alcoólica, no tabaco, praticamente ele desiste de lutar, desiste da vida e se entrega àquela doença mortal. De modo
que os seus últimos 14 dias de vida foram praticamente sem comer e sem beber. E foi ficando pele e osso, e eu via a morte ficando personificada no corpo do meu pai. No dia da sua morte, meio-dia, ele chama os filhos, ainda pequenos, no quarto. O clima era de tristeza, o odor daquela doença já tomava conta do ambiente, e ele pele e osso. Uma cena triste e difícil de ver. Pele e osso. Com dificuldades, ele chama os filhos e começa a abençoar um por um, dizendo que estava chegando a hora de morrer. Um amigo da época, o senhor, estava presente, meio-dia, e após ele dar a bênção para os filhos, ele pede para minha mãe um cigarro. Minha mãe relutou, mas terminou que atendendo a petição dele. Ele levou o cigarro até a boca, nem conseguiu tragar, devolveu para minha mãe e disse assim: encosta esse assassino para lá. Agora me dê uma dose de cachaça. Minha mãe relutou, mas enfim, teve que atender. Ele levou aquela dose de cachaça num copo de vidro até a boca, não bebeu, devolveu para minha mãe e repetiu a mesma frase: encosta esse assassino para lá. Agora me dê uma cerveja. Minha mãe relutou, mas teve que atender. Eu recordo que minha mãe comprou aquela cerveja fiado no boteco, pois na época a nossa condição financeira estava tão difícil que era como que uma corda bem esticada, de tão difícil que estava a nossa vida financeira. E eu lembro daquela cerveja chegando, lembro do rótulo, 2 pinguins, um frente ao outro. E aí minha mãe dá aquele copo de cerveja num copo de alumínio. Ele leva até a boca. Não sei se ele chegou a beber, acho que não. Não falou nada, devolveu o copo de cerveja. E ele continuou dizendo que estava chegando a hora de morrer. O amigo foi embora. E 10 horas da noite do mesmo dia, eu estou na sala da casa de minha mãe. Clima de tristeza, aquele odor. Eu ouço os gemidos do meu pai. Vou até a porta do seu quarto, onde ele estava passando os seus últimos dias isolado. E eu vejo aquela cena triste. Meu pai esquelético, pele e osso, gemendo com fortes dores nos ossos, com a minha mãe fazendo massagem com álcool, tentando em vão aliviar as suas fortes dores. 10 horas da noite. Eu vou para o meu quarto, vou dormir com os meus irmãos. Meia-noite, uma das minhas irmãs entra no quarto chorando. Eu acordo, desço da cama beliche, ando pela sala e chego até a porta do quarto do meu pai. E lá eu vejo o que eu não queria contemplar. Meu pai morto, pele e osso, estirado na cama, com seus olhos arregalados, sua boca escancarada, olhando para o telhado da casa, num semblante de desespero e de pavor. A essa altura, uma das minhas irmãs, entre o cadáver e eu na porta, desmaia. Amanhece o dia, o velório acontece, e no ato de tirar o corpo do nosso pai para ser sepultado, essa mesma irmã, na porta do quarto do meu pai, a mesma, desmaia pela segunda vez. Depois que eu me converti, foi que eu compreendi, pelas escrituras, o que estava acontecendo nos bastidores do mundo espiritual daquele dia. Os mesmos espíritos malignos que tinham escravizado o nosso pai com vícios e pecados, agora, sem ter casa para morar, porque o patriarca tinha morrido, eles estavam, mediante a maldição adâmica, porque todos pecaram, eles estavam exigindo a permanência na vida dos filhos, para dar continuidade às suas obras malignas de roubar, matar e destruir. Era isso que eles estavam exigindo naquele dia, permanência na vida dos filhos, porque ninguém tinha se convertido ainda.
Eu com 11 anos acompanhei o cortejo, entrei na capela do cemitério, vi o meu pai ser sepultado e sozinho, com 11 anos, voltei para casa. E ao entrar em casa, eu vejo a minha mãe sentada junto à porta da sala, cabisbaixa, como que pensando: e agora, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Desempregada, com estes filhos pequenos, sem o pai. Eu sentei junto ao colo dela, com 11 anos, encostei a minha cabeça no colo dela e disse assim: mãe, está um vazio tão grande aqui dentro de casa com a morte de painho, não é? Ela me abraçou e disse assim: é, meu filho, ficou um vazio muito grande aqui em casa. A minha mãe amava muito meu pai e ela foi uma guerreira porque ela não o abandonou e ela cuidou dele até os últimos momentos da sua vida. A partir daquele momento, aqueles espíritos malignos que tinham subjugado a vida do meu pai, com tormentos e vícios, começaram a trabalhar pesado contra a nossa família. Minha mãe começou a ficar perturbada e eu também. A partir daquele momento eu comecei a ter visões, ver demônios. Ia dormir, via demônio saindo da parede. No quarto eu via demônio, literalmente eu via demônio na porta do quarto, em pé, causando terror. Para você ter ideia, após a morte do nosso pai, as coisas foram piorando de tal maneira que aqueles demônios começaram a causar desespero e tacar o terror sobre a minha vida. Eu começava a ter alucinações. E antes de pegar no sono, eu ouvia os passos do meu falecido pai andando pela casa com a sua sandália havaiana, porque ele usava sandália havaiana, e eu lembro do rastejar da sua sandália, dos seus passos, de como que ele andava. E antes de pegar no sono, eu ouvia os passos do meu pai. É óbvio que não era ele, eram os demônios, andando na sala, rastejando aquela sandália havaiana. Uma vez, as minhas irmãs mais velhas, já adolescente, moça, estudando à noite, chegou da escola, entrou no quarto delas e os meninos, os homens no nosso quarto, e ali por volta de meia-noite, eu escutei antes de dormir o caderno delas sendo folheado. No outro dia, o meu irmão mais velho chamou a atenção delas, dizendo que quando chegasse da escola, que fosse logo dormir, que não era hora de ficar estudando não. E elas disseram que não tinham folheado os cadernos, que não estavam estudando não, que chegaram e foram dormir. Olha só. Aí eu compreendi, a gente entendeu de que não eram as nossas irmãs, mas nós ouvimos os cadernos sendo folheados. Elas não ouviram, mas esse meu irmão mais velho e eu ouvimos. Muito tormento. E o adversário começou a trabalhar o desespero, o medo. Eu não suportava passar em frente do cemitério, tinha pavor de entrar lá dentro, não gostava de entrar em hospital porque uma coisa está ligada à outra. E aí, aos 14 anos de idade, uma prima segunda por parte da minha mãe falece. A irmã da minha mãe, minha tia, passa em casa para poder ir lá na capela do cemitério, se despedir daquela prima. E quem que ela chama e leva para acompanhá-la? Eu, com 14 anos. 7 horas da noite a gente entra na mesma capela onde o corpo do meu pai passou, e eu vejo o corpo daquela prima segunda, aquela senhora, dentro do caixão. Aquele clima de tristeza, e eu sentindo pavor, medo, não suportava ficar ali. E eu chamei minha tia e disse: vamos embora logo, não queria ficar ali. Fomos embora, minha tia deixou-me na casa da minha mãe, tirei as vestes, tomei banho e fui dormir com aquilo na minha cabeça, com medo, pavor, tristeza, e fui dormir com 14 anos. E aí foi a primeira vez que Jesus Cristo apareceu para mim, numa visão. E naquela visão eu me vi naquela escuridão da noite, no quintal da casa da minha mãe, em pé, literalmente nu,
despido, frente ao tanque cheio de água, com aquela parte de lavar a roupa suja. E eu nu, naquele dilema, dizendo: e agora? Banho ou não banho? Se eu banhar, eu vou morrer. Eu estava sentindo muito medo e pavor da morte. E eu estava naquele dilema. Banho ou no banho? Se eu banhar, eu vou morrer. O tanque cheio de água e eu literalmente nu. Até que eu ouvi a voz do meu meigo Nazareno pela primeira vez, dizendo: filho. Quando eu virei para trás para olhar e ver quem falava comigo, era ele, Jesus, em pé, de costas para mim, com vestes brancas até os pés, cabelos brancos, conforme está descrito no livro de Apocalipse, capítulo 1. E de costas para mim, porque a gente ainda não pode contemplar a sua face glorificada, ele disse: filho, pode banhar, porque você não morrerá. Naquela hora, eu despertei daquela visão com 14 anos. E eu sabia, era ele, Jesus. Eu só não sabia discernir o que significava tudo aquilo. Mas depois que eu me converti, o Espírito Santo me fez compreender. Aquelas águas no tanque apontavam para as águas do batismo. Quem crer e for batizado será salvo, conforme Ananias disse para Saulo: e agora, Saulo, por que te detens? Levanta-te, batiza-te nas águas, lavando-te dos teus pecados, invocando o nome do Senhor. Foi isso que o Espírito Santo me mostrou. Você estava nu por causa do pecado, que deixa todo homem e toda mulher despido sem as vestes da salvação. Mas aquele que crê em Jesus e for batizado nas águas será salvo, será purificado dos seus pecados para receber as vestes da salvação. Foi isso que o Espírito Santo me explicou depois que eu me converti. Depois daquela situação, daquela visão que tive com Jesus, na casa dos meus 15 anos, eu passei pela morte. Naquela noite, dormindo em sono profundo, eu sei que eu morri. Pois eu vi a minha alma saindo do meu corpo e em seguida eu vi minha mãe debruçada sobre o meu corpo, o cadáver, chorando desesperada. E eu com a minha alma fora do meu corpo, flutuando, desesperado, gritava dizendo: não estou pronto, não estou preparado. E ali eu senti o tardio arrependimento. E eu, naquele desespero, dizendo que não estava pronto, não estava preparado, a mesma voz que falou comigo aos 14 anos, agora fala comigo por detrás de mim. Então, vá. E eu senti as suas duas mãos me empurrar pelas costas, eu entrei no meu corpo e acordei. Depois que eu me converti, foi que eu entendi que naquela noite o Senhor me deu um livramento de morte, me dando uma segunda chance. Pois se eu tivesse morrido naquela noite, eu teria morrido sem salvação e estaria agora no Hades sendo atormentado. O tempo passou-se e na casa dos meus 16 anos, essa mesma tia querida, tia Maria, irmã da minha mãe, passa lá em casa e me chama para ir até um determinado local. Só que dessa vez não era um cemitério, não era um culto fúnebre, não era em um velório. Dessa vez era numa igreja evangélica, a Igreja Batista, na Rua da Caixa d'Água, em Santa Maria da Vitória. E eu a acompanho. E pela primeira vez eu entro naquela igreja evangélica, sentado ali, todo desconfiado, com 16 anos. Até que o pastor termina o sermão e faz o convite. Quem quer receber Jesus como único Salvador e fazer uma aliança com Ele? Naquele momento, uma força externa, que eu não consigo explicar como aquilo aconteceu, fez com que as minhas pernas me colocassem de pé. E quando eu vi e me dei por si, eu estava diante do altar chorando e chorava muito.
entregando a minha vida para Jesus, o recebendo pela primeira vez como um único Salvador. Fiquei 3 meses naquela igreja, mas não cheguei a ser batizado nas águas. E aí eu me afastei e me desviei. Os tormentos continuaram. E aí eu tive o meu contato com a bebida alcoólica e aqueles mesmos espíritos começaram a me escravizar. Os mesmos que tinham escravizado meu pai. Agora eu já estava mergulhado no mundo do álcool, viciado na bebida alcoólica, agora perdido e cada vez mais me afundando no vício da bebida alcoólica. Vim embora para Goiânia e na casa dos meus 25 anos, trabalhando tão somente para manter os vícios, tendo alucinações, perturbações noturnas. Quando eu ia andar no ônibus, na garupa de uma moto, num carro, eu tinha alucinações. Eu via diante de nós acidentes acontecendo, uma desgraça acontecendo, uma tragédia e que todos iam morrer. E aí eu começava a sentir pavor e medo da morte. Nessa altura, eu já estava sofrendo crises de pânico e começava a chorar com pavor, como se estivesse vendo a morte diante de mim, acordado, tendo crises de pânico. Nessa altura, eu acordava no dia seguinte, desmaiado, de tanto ter bebido à noite. Com 25 anos de idade, uma empresa me faz uma proposta para trabalhar de porteiro e me dá preferência para trabalhar de dia ou à noite. Eu escolho trabalhar de dia, não tinha me convertido porque eu tinha medo da noite. A empresa me coloca para trabalhar à noite, plano de Deus. E eu começo a trabalhar como porteiro noturno num prédio no setor oeste em Goiânia. E naquela portaria tinha um rádio de um porteiro que trabalhava de dia e que era cristão, servo de Jesus Cristo. E eu, como gostava das músicas mundanas, procurava no meu plantão à noite ouvir as músicas. Até que numa noite de janeiro de 2007, procurando naquela rádio por volta das 10h20 da noite, uma música que me agradava caiu numa ilustração do Reino de Deus contado pelo pastor João Ribe Palharim, o meu pai na fé, através do ministério dos pregadores do telhado. Ali ele começa a contar uma ilustração, uma historinha. Eu gosto daquela ilustração, continuo ouvindo, e aí ele começa a pregar o evangelho. E ele começa a pregar e abordar a doutrina da salvação, que Jesus é o único Salvador. Ele aborda a doutrina do batismo nas águas, ele começa a abordar a doutrina do arrebatamento da igreja, a volta iminente de Jesus. Quando chega às 0h, meia-noite, naquela guarita, eu ouço ele fazer o mesmo apelo que eu ouvi aos 16 anos de idade na Igreja Batista. Quem queria receber Jesus como o único Senhor e Salvador? Meia-noite, eu ouço o apelo e quando eu dou por mim, eu estou de joelhos naquela guarita, chorando e chorando muito ao receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E agora eu chorava, mas não com medo da morte, mas de arrependimento e alegria por estar tendo um encontro com a pessoa de Jesus Cristo através da pregação do Evangelho. Dali eu vou para a igreja, procuro o pastor local e digo o meu testemunho de encontro com Jesus e que eu queria descer as águas. Pego a fila do batismo e na fila do batismo, chorando, eu começo a dizer: Jesus, eu não dou conta de largar a cachaça, eu não dou conta de largar a cerveja, não dou conta de largar o mundo, eu reconheço que não dou conta, mas se o Senhor quiser, bem podes me libertar e me salvar. Salva-me, liberta-me, porque eu não quero mais esse mundo. E eu desci as águas do batismo, guiado pela fé no Filho de Deus. Ali aconteceu o milagre do novo nascimento, pois aquela fé genuína agradou o coração do Pai, a justiça foi cumprida e aquela fé foi imputada como justiça, e a partir daquele momento, Jesus Cristo me libertou dos vícios, dos tormentos, do pânico da morte, do medo da morte. Agora
eu já não tinha medo da morte, já não tinha medo dos demônios. E aí Jesus começou a me levantar como pregador. Bem no início da minha conversão, ele apareceu para mim em visão, porque aí ele deu continuidade às suas aparições a mim por meio de visões e teofania. E ele apareceu para mim no início da minha conversão e disse assim: eu sonhei com nós dois, ensinando e pregando a minha palavra. E aí Jesus começou a me levantar como pregador das boas novas. Jesus em seguida me confiou o ministério de cura e libertação para corroborar com o ministério da palavra rema, viva e revelada, de que Jesus é o Machia. A essa altura, eu que tinha pavor de entrar em cemitério e medo de entrar em hospital, eu já estava como capelão, pregando a palavra de Deus e vendo pessoas serem libertas de demônios. E vendo pessoas sendo curadas instantaneamente nos hospitais, pregando ali que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu que tinha medo da morte, agora já estava fazendo culto fúnebre. Olha como Jesus trabalha. E para finalizar o meu testemunho, o Senhor, para provar o chamado dele na minha vida, em março de 2019, eu me deparo com a morte, a partida da minha mãe. E eu que tinha medo, pavor da morte, aonde eu me vejo em março de 2019, eu me vejo na minha terra natal, na casa dos meus pais, na mesma sala onde eu vi o corpo do meu pai sendo velado, eu vejo ali o corpinho da minha mãe, porém salva, e ali eu realizando o culto fúnebre da minha mãe. Com ousadia, pregando para toda a multidão em volta que Jesus é o príncipe da vida, que Jesus venceu a morte. As pessoas choravam e ficavam intrigadas sem entender. E algumas me procuravam durante o velório e depois no cemitério, após sepultar o corpo da minha mãe, dizendo: Eduardo, como que é possível isso? Nós viemos consolar vocês e chegando aqui, nos deparando com estas palavras que você prega, é que nós estamos sendo consolados. E ali eu dei continuidade, anunciando Jesus, pregando a palavra de Deus. As pessoas ficaram maravilhadas. É tanto que, quando eu retornei, Jesus apareceu para mim e disse: servo meu, você foi aprovado. Eu nem sabia que estava sendo provado. Ao cantar louvores, hinos e pregar durante o velório e no ato de sepultar o corpo da minha mãe, Jesus veio e disse: você foi aprovado. Minha mãe sentiu dores de parto no dia 23 e no dia 24 ela deu à luz a mim. E foi nessa época que eu sepultei a minha mãe no dia 23 e no dia 24, no dia do meu aniversário, eu estava no altar da Assembleia de Deus, onde ela congregava pregando a palavra. Ou seja, Jesus estava uma vez mais confirmando que desde o ventre da minha mãe, Ele me escolheu e me separou para o santo ministério, para ser um dentre tantos outros pregadores das boas novas. Jesus, Ele continua fazendo a sua obra usando os seus servos. E aqui estou eu contando o meu testemunho. Hoje, o Senhor continua a me usar para ganhar almas, libertar vidas, curar vidas na autoridade do nome dEle. Esse é o testemunho que vim trazer da minha conversão e do meu chamado ao exercício do santo ministério. Se você se achar neste momento preso e subjugado por alguma opressão maligna, saiba que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que esse mesmo Jesus que me libertou, me perdoou, me amou e me salvou e hoje está me usando para fazer a sua obra, Ele pode te libertar também das suas
opressões e depressões. Ele pode te curar dessa doença, dessa enfermidade, desde que você se prostre e se rende aos pés desse nosso meigo nazareno, como eu fiz há muitos anos atrás. E ele também começará uma grande e linda obra na sua vida, se você renunciar o mundo e o seu eu para abraçar o verdadeiro eu sou, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima, se Deus quiser e se vivermos. Até lá, conforme Jesus Cristo me ordenou, prega a minha palavra, Jeremias.